Hoje nós vamos pintar um castiçal com velas e flores, um risco de Natal. E o texto que eu escolhi está no Salmos, capítulo 130, versículos 3 e 4, que dizem assim: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui pelas velas, mais especificamente aqui, ó, pela chama. Eu vou usar o branco com um pincelzinho número 2. Eu vou preencher essa parte aqui, ó, de cima, até pela metade, um pouquinho mais que a metade. E certamente depois nós vamos precisar voltar com esse branco para fazer mais, deixar um pouquinho mais intensa a luz. Amarelo ouro. Agora eu coloco aqui, ó, na parte de baixo e venho subindo, assim, soltando o pincel, arrastando o pincel. Não cobriu todo o branco, tá vendo? Sobrou ali, ó, uma metade, contando com aquele comprido, né? Agora um pouquinho do rosa escuro. Eu vou colocar bem aqui, ó, do meio pra esquerda. E vou dar uma puxadinha também, vou soltar o pincel. Aqui a mesma coisa, ó, do meio pra esquerda. E solto o pincel. Deixar um pouquinho mais forte aqui, bem embaixo. Isso. Agora eu vou preencher toda a vela com rosa escuro. Vou preencher as duas. Eu posso até trocar de pincel. Vou pegar um pincel número 6, que vai me facilitar um pouquinho mais o trabalho. Eu vou pegar uma pincelada de amarelo ouro e vou colocar aqui embaixo. Uma pincelada muito grande vai dar para as duas. E vou puxar assim, ó, um pouquinho para cima. De leve, vai ficar bem amareladinho. E agora eu lavo o pincel e vamos trabalhar com uma pincelada de branco, bem no meio. Olha, coloquei a tinta. Coloquei. Agora eu vou esfumar bem de leve. A tinta tá muito molhada, então vai ficar assim. Se eu esfregar, o branco vai sumir todo, vai desbotar o rosa. Então, eu deixo bem de leve. E ainda um pontinho de sépia aqui, ó, dentro desse fundinho. Porque a vela, ela se derrete aqui no meio, bem no centro, de onde sai o pavio. Então, a gente põe um pouquinho do sépia. Prontinho. E agora eu vou usar o branco, um pincel 0, para fazer o acabamento. Olha só, aqui nesta, eu vou colocar, aqui eu começo do cantinho, um pouquinho de tinta branca. Em volta ali daquele sépia. Aí, depois, eu dou mais ou menos 1 centímetro e, assim, ó, de forma curva, eu venho colocando pontinhos. É uma decoração na vela. Olha, 2 linhas. Aí, mais 1 centímetro e faço outro colarzinho.
com 2 linhas. Mais 1 centímetro, outro. E aqui mais 1 centímetro e outro. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui. Agora, eu vou fazer o pavio com o mesmo pincel zero e o sépia. Eu saio ali, ó, de dentro da vela e desço. De dentro da chama, né? De dentro da chama e desço. Essa parte tá pronta. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, o castiçal. Usando de novo o pincelzinho número 2, eu vou preencher com amarelo ouro. Eu vou preencher inteiro. Você viu que eu preenchi, inclusive, essa parte aqui, usando o pincel assim, bem de pé. E agora, nós vamos fazer uma sombra com um pouquinho do rosa escuro. É bem pouquinho. Então, você vai começar fazendo aqui, ó. Aqui dentro. Os 2 ladinhos. Não é para preencher inteiro. O amarelo tem que ficar aparecendo. Agora, mais um pouquinho do rosa, e você vai colocar aqui, tá vendo? Esse espaço, você vai colocar aqui, ó, nesse cantinho, e vai dar uma esfumada para os 2 lados. É uma manchinha que você vai fazer. Também não é para preencher a área inteira. E agora, a gente começa aqui, ó, no cantinho, e vem trazendo, fazendo toda a linha. E depois que você fizer essa linha, você vai atravessar uma pinceladinha assim, ó. Aqui também. É que o metal, ele reflete muito. Então, fica com sombras. Ó, tô atravessando uma pinceladinha. Mais um pouquinho. E agora, eu vou colocar aqui nessa bolinha, embaixo e do lado direito. Embaixo e do lado direito. Nesse pedestalzinho aqui, eu vou colocar aqui e vou puxar um pouquinho para cima. E agora, eu vou usar o sépia. No mesmo lugar que eu coloquei o rosa, eu vou colocar o sépia. Só que o sépia é bem menos. Tá vendo? É uma isca. E ele vai ficar em cima do rosa, mas não vai cobrir totalmente o rosa. Uma pinceladinha quase que dá para fazer os 2. Aleatório, assim, ó, você vai colocando. Não é para preencher. Você viu que o rosa tá aparecendo ainda. E agora aqui embaixo. Troco de pincel. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou usar o branco. O branco, ele vai fazer a luz, ele vai iluminar. E assim, é uma pinceladinha. Uma pinceladinha bem pequena. Só em cima do amarelo. E você vai me seguindo aí, observando o lugar que eu tô colocando. Passar inteiro. E depois, aqui, a gente tem uma pinceladinha aqui e uma pinceladinha aqui. Depois aqui a gente tem uma pinceladinha, que eu já vou colocar dos 2 lados. E aqui eu vou repetir a mesma coisa. Quando a gente tá colocando, às vezes parece que tá ficando meio tortinho. Mas nós vamos fazer daqui a pouco um contorno com sépia. Aí é a hora de consertar. Aí tem que ficar bem certinho. Aí com o contorno com sépia tem que ficar bem certinho, porque senão fica feio.
E agora, com o sépia, eu vou fazer a sombra aqui desse arabesco. Eu começo aqui, ó. Acabou. Depois aqui. Ó. Depois aqui. Agora, aqui pro lado de fora. Vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Eu já vou descer fazendo o meu contorno. Lavo o pincel e eu vou colocar o branco. E o branco, agora ele vai iluminar. Eu coloquei o sépia. Não precisa ficar uma linha completa, uma linha inteira, tá? Ó, o branco é um brilho. Aqui. 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 Por um brilho aqui também. E um pouquinho aqui. Agora, com todo cuidado, o contorninho que vai definir aqui, ó, o castiçal. Prontinho. Feito essa parte, nós vamos para o arranjo de flores. Eu vou começar pelas folhas, eu vou usar o verde grama, o azul bebê e um pouquinho do sépia e um branco para iluminar. Agora eu vou usar o pratinho e um pincel número 6. Essa folha aqui, ela tá por baixo de tudo, tá bem escura. Então, eu vou começar colocando verde grama aqui, ó, nessa área mais aqui da entranha. E vou terminar com o azul bebê. Quando eu coloco o azul bebê, eu venho misturando assim um pouquinho no... O azul bebê vai deixar essa parte de cima mais clara. Aí, eu já vou fazer a base dessa daqui também. Vou fazer junto. Ó, verde grama. Você viu que eu não me preocupei em preencher aqui embaixo agora. E aqui em cima, o azul bebê, que vai deixar a ponta mais clara, um pouquinho mais delicada. Tá, o pincel tá razoavelmente limpo. Vou pegar o sépia e vou fazer uma sombra aqui embaixo. Agora sim, eu vou fazer o contorno bem certinho do elemento, respeitando a forma do elemento que tá embaixo, que é a pétala da flor. Aqui, que é o pedacinho da fita. Ó, agora a outra. Aqui também, ó, vou fazer o contorno bem certinho. Deixar mais escurinho aqui, porque essa tá por trás. Respeitando a forma do elemento que tá próximo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia, eu vou marcar o centro da folha, tá? Ó. E sempre no risco eu deixo uma ranhura, mostrando o lado da sombra. Ó, que tá o meio, tá? E eu coloquei pra cá. Então, esse é o lado que eu quero a sombra. Eu puxo um pouquinho do sépia. Marcado isso, o lado contrário é o lado da luz, que eu vou colocar um pouquinho do branco. Aqui também, ó, o branco vem pra cá. Eu vou ter uma luz e uma sombra. Vou dar mais um toquezinho de branco aqui, ó, desse lado. E aqui também, só um pouquinho, porque é só uma pontinha que tá aparecendo. Tá. Eu tenho mais uma, duas, três, 4 folhas. Eu vou terminar essas 4
Aí eu vou mostrar para você. Se você seguiu a orientação que estava no risco, as suas folhas vão ficar assim. Você viu que aqui, ó, o sépia, ele acompanha essa folha inteira, porque ela tá por cima das outras. Aqui também, ó, as divisões. E agora, com o verde grama e o pincel zero, eu vou fazer o acabamento. Olha, bato o pincel e faço não é um contorno preciso, é um detalhe assim nas bordas. Gosto de fazer essa pontinha aqui, assim, bem acentuadinha, bem para fora. E você vai colocando um pouquinho de tinta. Se você fizer, isso aqui é questão de treinar, tá? Você fizer inteiro, ele fica um pouquinho pesado. Mas se você fizer só em algum lugar, fica muito interessante. E aqui, ó, as ranhuras da folha. Sempre meio curvo. Não deixa uma coisa reta, assim, espetada, porque daí fica pesado. E eu vou usar o azul bebê, para fazer uma linha assim mais delicada no centro. Pode pegar em cima do sépia, pode pegar fora do sépia, não tem problema. Deixando assim no centro, já fica bonitinha. E lavo o pincel e agora é com o branco. Tá vendo aqui? Nós temos esta por cima destas. Então, eu vou colocar aqui, coloquei o verde, mas até lembrei. Vou fazer esse contorno com o branco. Ó, não é um contorno pesado. Aqui também. Ó, ela tá por cima, então eu vou fazer o contorninho ali com o branco. Agora nós vamos fazer aqui esse botão. Pincelzinho número 2 de novo. E eu vou começar colocando aqui, ó. Você tá vendo que tem uma curva? Então, eu vou começar colocando o rosa escuro aqui dentro. Aí vou dar uma esfumadinha pra fora. Agora eu vou colocar ali do outro lado, ó. Esfumadinha também. Vou sujar isso daqui com um pouquinho do amarelo. E agora eu lavo meu pincel. Vou completar aqui com tutti-frutti. Você não precisa usar o tutti-frutti, você pode usar um rosa mais claro. Então, se você não tiver o rosa escuro, você pode fazer com púrpura, com carmim. E agora eu vou iluminar com o branco. Vou fazer aqui, ó, uma pétala. Vou pôr um pouquinho do branco aqui também. O risco que ficou forte vai aparecer, então vou pôr mais um pouquinho do branco. Aí, agora, a parte de trás, aqui, ó, é verde. Aqui tá por cima, é verde. Aqui a gente tem uma partezinha assim, que aqui vai ter uma dobra. E aqui embaixo a bolinha verde. Vou usar o sépia para fazer um pouquinho de sombra. Pra gente ter aqui a dobra. Bem aqui, ó, desceu, ó, no meio. Aqui vai ficar mais escurinho porque tá por trás. Vou deixar mais escurinho esse lado de baixo aqui dessa bolinha. Aquele lado de lá nem vou colocar sombra. Eu vou trabalhar só com a luz. Vou trabalhar com a luz branco já, tá? Aqui, ó. A beiradinha. Você vai fazer uma linha aqui, ó, atravessando. Ó. E aqui, você pode colocar bem no meio. E aqui, do lado de cima. Porque a gente tem sombra do lado de baixo.
completar isso aqui com o pincel zero. Branco, ó, uma linha. Vou continuar essa linha. E aqui, branco, uma linha. Só por aqui, nem vou subir lá. Agora eu vou colocar esse branco aqui, ó. Vou fazer um acabamento nele aqui, vou deixar ele mais gordinho. Assim. Agora eu peguei aqui um pincel número 10, um pouquinho maior. E eu vou colocar uma pincelada de água, tá? Coloquei o pincel na água e tirei uma pincelada. Eu vou pôr aqui uma pincelada de verde grama e uma pincelada, nossa, foi muito, de sépia. Vou misturar. E com essa mistura aqui, eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra. Aqui nesse cantinho. Sempre termina assim esfumadinho, tá? Aqui, ó, eu tenho a fita e aqui a fita. Aqui no meio eu tenho os galinhos. Então, eu vou pôr um pouquinho também. Aqui um pouquinho. Termina assim, irregular, tá? Aqui, ó, dentro da fita também. Se você preencher tudo, você tem que vazar pro lado de lá. Então, ó, eu não preenchi, você viu que eu puxei e aqui ficou clarinho. Ainda com essa cor, eu vou colocar um pouquinho de sombra bem embaixo do laço, assim, ó, reto. Reto, não descendo, tá? Você tem que acompanhar a linha do teu tecido daí. Ó, aqui também, vou colocar assim um pouquinho. 2 pinceladinhas. E esse cantinho, um pouquinho aqui, o cantinho aqui, ó, da flor, das pétalas, o outro cantinho, que eu posso até puxar um pouquinho também, não preciso preencher tudo aqui, ó, cantinho, coloca bem fortinho perto do elemento e depois vem esfumando um pouquinho só. Já vou colocar aqui embaixo dessa folha, cantinho, aqui nesse cantinho, dou uma esfumada de leve. Aqui, ó, temos uns cantinhos, já vou deixar um pouquinho da sombra, mas é muito pouquinho. Sumiu. Eu nem vou fazer isso, não, é só mesmo nos cantinhos. E vou pôr um pouquinho aqui também. Ainda tá molhado aqui, ó, a minha folha, mas eu já vou colocar. Agora, eu vou fazer com o pincel zero, aqui, ó, os galinhos. Você viu que eu peguei bastante tinta, deixei bem irregular. Vou fazer mais um aqui, mais comprido. Tô trabalhando com o pincel zero, mas tô deixando bem grosso. Aqui vem pra cá. Aqui eu vou passar por cima da folha. Agora eu vou iluminar isso daqui com o branco. E é só um risquinho irregular na parte de cima. Não precisa nem ser assim contínuo. Ele pode ficar falhadinho. Agora nós vamos pintar o laço. Pincelzinho número 6, aparadinho. Eu vou começar preenchendo ele todinho com o branco. Agora é a hora de colocar as sombras.
Eu vou usar o azul Caribe e vou começar por essa partezinha aqui, ó. Que a fita aqui tá se cruzando. Então, eu vou colocar a tinta bem ali embaixo. E vou colocar aqui também, ó, puxando. Não vou preencher inteiro, ali fica uma areazinha de luz. E aqui, um pouquinho do escuro também. Puxo um pouquinho pelo meio. E vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Vou colocar um pouquinho ali atrás também, bem em cima do risco. Mais aqui na esquininha. A perna, eu vou colocar aqui e vou puxar aqui pela parte de baixo. Porque desse lado eu quero que ela fique por cima. Só um pouquinho aqui, porque aqui em volta, ó, todo lugar fica escurinho. Porque esse daqui é a laçadinha. Essa parte aqui, eu vou começar aqui. Com um pouquinho, sempre pouquinha tinta no pincel. Você tá vendo bem aqui que a gente tem tipo um joelhinho? Vou deixar mais escurinho, assim, ó. E agora aqui, eu vou pôr a sombra na perninha, porque a laçada eu quero que passe por cima. Aqui fica escurinho. Essa parte aqui, eu vou deixar escurinha também. Aqui. Aqui dobrou. Esse pedacinho aqui eu vou deixar por baixo. Aí, nessa parte gorda aqui, vou pôr um pouquinho pelo meio. Tem que ter luz dos dois lados. E aqui eu vou pôr uma pinceladinha no meio também. Essa parte nós vamos esperar secar, porque depois eu vou voltar com o branco, fazendo contorninho bem direitinho e acertando todas as partezinhas. Para essa flor aqui, eu vou usar o azul Caribe, o Tutti Frutti, o amarelo ouro e o sépia. Mas a flor vai ser branca. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou usar aqui, ó, no pratinho, uma pinceladinha de cada uma dessas cores. Para evitar de pegar muita tinta no pincel e não controlar. Porque eu quero que a flor fique branca. Mas para conseguir efeito de profundidade nela, eu preciso de tons, de cores. Primeiro, eu vou usar o amarelo ouro aqui, ó. Vou colocar no meio, no miolo, e já vou crescer um pouquinho. E vou crescer assim, ó, um pouquinho para fora. Não lavei meu pincel, já vou pegar um pouquinho do azul e vou colocar aqui. Vai dar uma esverdeada. O azul junto com o amarelo no pincel, porque eu não lavei o meu pincel. Ó. Mais um pouquinho do azul, vou por aqui. Vou até puxar um pouquinho aqui pelo meio. Já vou, com esse mesmo pincel sujo, vou pegar um pouquinho do rosa. Ó, junto com o azul. Aqui vou dar uma pinceladinha, aqui vou dar uma pinceladinha. Pincel sujinho ainda, tô pegando sépia. Sépia, eu já vou preencher essa área aqui, porque eu quero essa parte bem escura. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Cantinho. Cantinho. Tá vendo essa área aqui, ó? Tá por trás.
Então, já vou deixar mais escurinho. Aqui já tem uma cor. E aqui, só aqui atrás da folha. Temos dobrinhas. Eu vou pegar aqui um pouquinho do rosa. Eu não tô lavando meu pincel. Então, assim, você vai fazer o teu e pode ser que você não consiga chegar na mesma tonalidade do meu. Porque você vai pegar quantidades de cor diferentes no teu pincel. Fiz toda a marcação das sombras e coloquei algumas aqui assim, ó, aleatórias. Agora, eu vou preencher o restante. Lavei o pincel, tá? Vou preencher o restante aqui, ó, com o branco. Eu não vou misturar muito. Ó, coloquei o branco e dei umas pinceladas. Você viu que tá aparecendo aqui o sépia, aqui o rosa, ali o escurinho. Eu tenho uma dobrinha aqui, eu vou deixar ela assim bem branquinha. A outra pétala também, eu começo colocando branco, onde eu não tenho uma corzinha de sombra. Você vai pondo assim nos intervalos e trabalhando assim, ó, no sentido da pétala. Mas se preocupando em não preencher aquela área de sombra. Mais uma. Começando sempre onde não tenho cor. Aqui, ó, o pincel tem que ficar bem leve na tua mão. Aqui tenho mais uma pincelada de branco. Eu nem vou esfumar, vou deixar assim mesmo. Aqui ainda vai um acabamento, tá? Ela ainda vai ficar mais branquinha. Lavei o pincel, agora eu só vou tirar. Se ficou em algum lugar assim, uma marca muito forte, aí você vem com o pincel de levezinho, ó, faz sumir. As tintas estão todas úmidas. Isso. Agora, a outra flor, esta daqui. Eu vou proceder da mesma forma. Eu começo aqui no miolo com o amarelo ouro, cresço um pouquinho para fora. Aí, sem lavar meu pincel, já vou pegar o rosa. Vou pôr um pouquinho do rosa aqui. Mais um pouquinho, vou pôr aqui. Mais um pouquinho, vou colocar aqui nesse canto. Mais um pouquinho nessa pétala aqui. Coloquei rosa. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul. Vou colocar o azul aqui no meio também. Vou colocar ele do lado de cá. Você viu que eu nem esfrego muito? E nem tem muita tinta, tem pouca tinta no pincel. Mas em cada uma delas tem uma sujeirinha. Esse daqui podia ter passado por cima, mas tudo bem. Aqui também é uma pétala, então eu vou pôr um pouquinho do azul aqui, ó. E agora o sépia, eu vou escurecer toda a área que tá por trás. Aqui, ó. Aqui a gente tem um cantinho. Cantinhos sempre ficam escurinhos. Cantinho. Aqui eu tenho 3 pétalas, eu tenho que dividir. Vou pôr bem em cima do risco. Um pouquinho. Aqui também, ó. Eu vou pôr aqui em cima um pouquinho. Eu tenho dobrinhas aqui e ali. Peguei um pouquinho do rosa junto com esse sépia. Vou fazer aqui uma sombra embaixo da dobrinha e vou fechar ali também. E nessa, eu vou pôr o sépia aqui. Essa parte aqui, ela tá por baixo dessa outra pétala, então ela fica mais escurinha ali embaixo. Lavo o pincel e venho rapidinho com o branco. Ó, tá vendo? Tem uma pontinha aqui, eu vou dar uma pincelada. Aqui eu tenho uma área grande que tá branquinha. Eu vou colocar o branco e vou dar uma esfumada.
eu já vou fazer aqui, ó, a dobrinha. Vou deixar ela preenchidinha de branco. Um pouquinho mais aqui. Não precisa juntar tudo. Você pode deixar assim de pinceladas. Contorno. Só com o pincel sujinho, eu vou passando em cima do azul. Essa área aqui, ó, fica clarinha. E aqui eu vou empurrando essas tintas com o meu pincel sujo de branco. Ficou muito azul aqui. Então, eu vou clarear um pouquinho esse azul. De leve, eu vou acrescentando o branco. E agora, a dobrinha. Próxima. Aqui é bem branquinho. Venho misturando branco de leve. Esse desenho não é certinho, tá? Não é aquela coisa assim redondinha. Você viu que ela é toda, o desenho é todo cheio de pontinhas, de dobrinhas. E é assim mesmo. E agora, por último, essa pétala aqui. Eu venho trazendo branco. Por último, essa que ficou por cima de tudo, porque ela tá dobradinha. Eu quero que ela fique mais branca, então vou dar uma pincelada assim maior pelo meio aqui, ó. Restou a flor maior. Eu vou colocar também o amarelo ouro no meio. Vou puxar para fora. E eu vou lavar o meu pincel, porque essa daqui eu vou trabalhar em cor de rosa. E assim, eu vou preencher inteirinha com cor de rosa. Eu vou usar o pincel maior aqui, ó, número 10, para fazer isso. Quando chegar aqui, não coloque o rosa em cima do amarelo, mas dê-se uma misturadinha, para não ficar marcado aquele final ali de amarelo. Prontinho. Eu vou usar o azul Caribe para fazer as sombras. Pouquinha tinta no pincel, aqui, ó. Toda a parte que tá por baixo vai ganhar um pouquinho do azul. Vou puxar um pouquinho aqui pelo meio, ó, dobrinha, dobrinha. Aqui tá por trás. Aqui tá por trás. Dobrinha. E essa daqui tá por trás. Lavo bem o pincel e agora eu vou trabalhar com o branco. E o branco eu vou definir a pétala. Primeiro, aqui, ó. Passou por cima daquela. Coloco o branco. Aqui eu já vou deixar uma pincelada. Branco, branco. Aqui, ó, branco, 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 branco. Tá por cima dessa também, então aqui fica branquinho. Vou crescer esse branco, desmanchar um pouquinho do azul. Já vou deixar a dobrinha. Pincelada, vou puxar um pouquinho. Vou deixar mais branco aqui. Pronto. Agora, aqui. Curvinha, curvinha, reto. Dobrinha. E aqui, mais uma dobrinha, ó.
Sempre que tem dobrinha, atrás aqui fica reto. Aí, esse espaço branquinho, mas não é dobrinha, não faz parte da dobrinha. Então, você tem que desmanchar ele aqui dentro, ó. Aqui, curvinha, curvinha. Aqui temos um espaço grande que tá por baixo dos dois lados. Posso colocar um branco assim, ó, vai puxando para um lado para o outro. Isso daqui, para quem não tem prática, é um pouquinho mais difícil, porque às vezes você não controla a quantidade de tinta, mas é possível. E tudo na vida, você tem que começar treinando, você começa não sabendo. Aí, como você faz, você aprende. Não existe esse negócio de que, ai, Luísa, eu não sei. Tá? Não sabe? Então é a hora de aprender. Que bom que tem alguma coisa que você não sabe. Vai poder aprender. Ó, só tô trabalhando com pincelada, tá vendo? Agora eu dou uma puxada, mas não vou esfumar muito. Pincelada. E sempre trabalho aqui, ó, pincel assim, de ladinho, não de cheio. Pincelada. Aqui eu tenho dobrinha. Dobrinha. Aí. Achei que esse azul tá aparecendo muito. Então, eu vou disfarçar ele um pouquinho, com um pouquinho do rosa. Só colocar um pouquinho do rosa em cima. Se o seu já ficou fraquinho, ótimo. Eu quero ela mais rosa para conversar com a vela. O trabalho está seco. E antes de fazer o acabamento final, eu vou borrifar um pouquinho de água. Eu vou umedecer todo esse fundo. É só para umedecer mesmo, tá? Não é para encharcar, não. Aí, agora, eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro. Tira bem o excesso de tinta do pincel, tá? Tô usando aqui um Pituá número 4, mas você pode usar um pincel grande, assim, ó, que tenha cerda, que seja fácil de esfumar. Olha, eu vou começar aqui, essa parte. Você viu que é pouca tinta, eu não tô preenchendo, tá? Fazer sumir aqui. Outro detalhe, aqui em cima, ó, em volta da chama. Faço uma rodinha, ó. Você pode até, depois que fizer, pode voltar arrumando. Aí, só deixa esse espaço branco ali para poder destacar, né, essa luz. Aí, um pouco do amarelo ali, vou pôr um pouco do amarelo aqui. E 1, 2, 3, um pouquinho do amarelo aqui. Vou lavar pincel. Seco. E agora eu vou trabalhar com o Tutti Frutti. Do mesmo jeito, tiro o excesso de tinta. Aí eu vou espalhar pouquinha tinta aqui nesse espaço. Aqui é um chão, então eu vou trabalhar assim, ó. Mais um pouquinho, acho que vou colocar... um pouquinho aqui, vou subir aqui um pouquinho em cima desse amarelo. E depois eu vou colocar mais um pouquinho aqui em cima. E aqui eu vou trabalhar assim, ó, redondinho. Até sumir. Lavo de novo o pincel. Agora eu vou usar o azul Caribe. Do mesmo jeito, pouquinho só de tinta. E vou colocar nos intervalos que sobraram. Eu tenho aqui, ó, um intervalo, vai ficar entre o rosa e o amarelo.
Só que você deve subir um pouquinho, assim, com uma cor em cima da outra, sempre. Não deixa dividido certinho, tá? Ó, um pouquinho do azul aqui. Sempre depois do rosa. Eu tenho rosa aqui, então aqui vai um pouquinho do azul. Mais um pouquinho aqui nesse canto. Lembrando que aqui é assim, né? Puxadinho. E aqui em cima é redondinho. Vou entrar com um pouquinho do azul aqui, ó, em cima desse amarelo. Ai, ali já sumiu. Sumiu tudo. Vou pôr um pouquinho do rosa aqui, ó, em cima desse escuro que eu deixei ali. Um pouquinho do rosa mais forte. Agora, um pouquinho... Não lavei o pincel. Um pouquinho do azul aqui, ó, nesse canto bem escuro também. Vou colocar um pouquinho do azul bem em cima. Aqui, ó. Pra ajudar a equilibrar, porque ficou bem sujinho ali, ficou bem fortinho. Aí. Fundo pronto. Nós podemos já trabalhar a luz de branco aqui das flores. Pincel número 6 e o branco. E agora, olha, aqui essa área, olha como eu dou uma pincelada bem vigorosa. E não vou esfumar muito, não. Desse lado, ela tá por cima. Então, eu vou deixar essa linha bem forte. Só limpo o pincel pra lá. E agora, eu vou caprichar com o branco aqui nessa dobrinha. A próxima, esse lado aqui, ela tá escurinha, tá por trás. Então, eu não posso pôr muito branco ali. Eu vou pôr o branco mais pra cá, ó. Dou uma esfumada, aqui mais uma pincelada. E esse lado, ela tá por cima. Então, uma pincelada vigorosa e uma esfumada, mas sem preencher toda aquela sombra. Tá vendo que ela tá ficando bem branca, mas as sombras estão bem acentuadas ainda. Aqui, ó, uma pincelada aqui, dou uma esfumada e posso pôr uma pinceladinha aqui, sem esfumar muito. E agora o pincel 0. Eu vou fazer um acabamento aqui, aqui e aqui. Tá vendo a dobrinha? Ela vem, quando chega aqui ela sumiu, eu vou fazer uma curvinha. Aqui também. Agora, esta aqui, pincelada gordinha. Vamos começar por esta pétala aqui. Esse lado, ó, tá bem branquinho. Então, eu vou pôr a tinta, vou dar uma limpada de pincel. Aqui, eu vou só fazer assim, fazer uma dobrinha ali. Essa pétala é mais escura. Já essa, ela ficou por cima. Então, esse lado aqui, eu vou deixar assim, ó, bem mais claro. Vou colocar mais um pouco de tinta, vou limpar o pincel. Quando a tinta de baixo tá bem seca, fica bem fácil fazer isso aqui. Ó, uma pincelada e mais uma pincelada. Vou pôr mais uma pinceladinha aqui. Esta tá por cima, então uma pincelada gorda aqui. Do lado de cá, ela ficou separada ali, mas ela tá bem... Eu quero deixar bem clarinho ali. Ó, coloquei a tinta. Isso daqui, gente, é só treinar, tá? Ai, Lu, que difícil. Não, não é tão difícil. É treino. Você tem que fazer para você sentir onde vai colocar a pincelada e colocar a pincelada no lugar certeiro. Dobrinha. Agora, essa pétala aqui, vou pôr uma pincelada aqui,
Vou deixar aqui, ela tem que ficar mais clarinha, né? Porque ela tá por cima desta. Interessante até seria que a gente já tivesse feito o miolo. Ó, vou puxar um pouco do branco. E a dobrinha. Esta eu vou fazer o miolo. Então, assim, vamos parar aqui, vamos fazer os dois miolinhos para prosseguir. Eu já tenho amarelo ali, mas eu vou umedecer aqui, ó, vou deixar um pouquinho de amarelo ouro, novamente, tá? Na sequência, eu já vou fazer esse aqui, então eu já vou umedecer esse também. Pincel zero. Eu vou usar o rosa escuro para fazer um pouquinho de sombra desse lado de baixo. Você viu que ficou meia lua e praticamente só metade. Esse daqui eu vou colocar aqui, vou puxar assim, ó. Meia lua, só metade. Sempre lavando o pincel. Agora o sépia. Carreguei bem meu pincel. Eu vou pôr uma camada de batidinhas de pincel em volta, fazendo bem redondinho. E agora, eu vou fazer alguns risquinhos assim, ó, pra fora. Você viu que eu não tô fazendo risquinho aquele bem delicado. Tô fazendo risquinho. O pincel tá carregado de tinta. Nas pontinhas, batidinhas de pincel de novo. Pontinhos. Precisa encher tudo? Não, não precisa. Aqui vai ficar assim bem escurinha. Esta aqui é a mesma coisa, só que ela só tá aparecendo a metade. Então, eu vou deixar assim, ó, meia lua. Agora, eu faço aqui, ó, alguns risquinhos pra fora. E pinguinhos. Muitos pinguinhos. E essa pétala aqui tá com um defeitinho aqui. Porque ela tem que vir pra cá. Eu separei ela ali, nossa. Pra cá. E aqui ela tem que juntar o branco ali. Que distração. Aqui, ó. Vai pegar um pouquinho ainda desses risquinhos aqui nessa pétala. Só um pouquinho. Agora eu já posso pôr o branco. Essa daqui, uma pinceladona assim. Posso puxar alguma coisa aqui pelo meio. E depois uma pinceladinha assim. Novamente, pincel zero para acabamentinhos. Aqui. Aqui, pontinha, né? Pontinha. Quem tá por cima. Aqui. Aqui também, ó. Nesse escurinho. Aqui. E eu acho que já chega. Agora, essa cor de rosa aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que ela vai ficar um pouquinho mais clara, né? Ó, pinceladas e esfumado. Pincelada e esfumado. Dobrinha. Você viu que eu não fechei, porque esses espaços assim curvos fica bonitinho para fazer com o pincel zero depois. Agora essa daqui, ó, pinceladona. Aqui mais uma pincelada. Aqui eu vou fazer assim, ó, do jeito que eu tinha trabalhado antes, tá vendo? Vou
coloquei 3 pinceladas. Vou crescer um pouquinho mais esse branco aqui no meio. Nem encostei ali, naquelas pinceladas de contorno. Essa daqui, aqui temos a pétala por cima. Eu vou esfumar esse branco para deixar mais clarinho. Pincelada, pincelada e dobrinha. Agora, esta daqui, eu vou colocar o branco bem aqui, ó, no meio da pétala. Com pinceladas de vai e vem. E assim, eu preservo esse escuro que eu tenho aqui, que vai me destacar as pinceladas de branco aqui, ó. Eu tenho uma dobrinha. E eu tenho aqui uma pincelada e outra pincelada. Depois essa última, você viu que ela tem uma dobrinha aqui e ela tá por baixo ali. Eu vou colocar um branco no meio também. E agora, venho fazendo as dobrinhas. Primeira aqui e segunda aqui. Mais uma pincelada gorda aqui, mais uma ali. E agora, o zero para fazer aquele acabamentinho. Olha só, aqui é um lugar para colocar uma dobrinha. Aqui, ó, termina a dobrinha e acompanha a linha da pétala. Aqui é um lugar para colocar um acabamento. Aqui também, ó, terminou as duas dobrinhas separadas, a gente pode juntar. Aqui uma pontinha, uma curvinha. Aqui já temos pontinha e ali já temos curvinha. E agora o miolinho, cor de rosa, rosa escuro. Eu vou colocar aqui, meu pincel abriu. Vou colocar aqui, ó, na parte de baixo. Agora o sépia. Primeiro, aquele monte de pinguinhos em volta, deixando bem redondinho. Agora, puxo alguns. Geralmente aqui, ó, em cima da dobrinha, você não puxe, tá? Porque esses risquinhos estão por baixo, por dentro. Isso. E agora, pinguinhos. Colocando meu dedo em cima desse branco aqui, toda hora. Tá longe aqui o espaço. Essa flor, você pode trabalhar esse estilo de flor. Não precisa ser só em trabalhos natalinos. Você pode trabalhar com outras cores, usando essa técnica de puxar a pincelada e deixar sem esfumar. Fica bem legal. Aí, chega de pingo. No miolinho, eu vou colocar aqui, ó, na parte amarela, um risquinho de branco. Só para dar um brilho. E agora, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho do branco, nem vou mostrar. Eu vou colocar um pouquinho do branco ali em cima na chama de novo. Eu falei que ia fazer só um realce, tá? Em cima do branco que já tá lá. Só porque ele some um pouquinho. Então, a gente volta e coloca mais um pouquinho. E agora, finalizar o laço.
Nesse laço, eu quero deixar o laço clarinho, então o que eu vou fazer? Eu só vou fazer mesmo aqui um contorno com o branco, com o pincel zero, nas áreas onde eu já tenho o branco. Olha, tá? É só isso. Aqui eu posso até fechar assim, ó. Eu tô realçando as áreas de luz. E não precisa deixar aquela coisa muito fininha, não. Pode fazer um risquinho grossinho. Aqui temos uma puxadinha. Aí, aqui eu tenho contorno. Aqui dentro também. Depois o lado de cá. Todo esse lado aqui, ó. Contornado. Começo aqui nessa linha, atravesso e encontro essa aqui. Do lado de cá eu tenho também um contorninho. Que não precisa passar pra lá, tá? Ele pode morrer aqui, ó. E por último, aqui, olha essa curva. Fica bem branquinha. Mas eu não vou passar esse contorno inteiro aqui. Porque aqui eu tenho uma área de sombra. Esse vai até em cima. E aqui na ponta eu tenho mais um pouquinho de branco. Eu acho que ficou lindo assim. Mas eu preciso muito daquelas bolinhas vermelhas para sinalizar Natal aqui. E eu tenho que pôr uns galinhos verdes. Então, eu vou usar o verde pinheiro. Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro aqui e vou fazer uns risquinhos. Saindo aqui dessa parte escura. Assim, ó, bem de leve. Você viu que eu nem saí para fora da linha do trabalho aqui. Aqui também vou fazer um pouquinho. Cuidado, tá? É bem pouquinho mesmo. Com muita vontade de fazer um pouquinho aqui também. E eu acho que vai ficar legal. Ó, um galinho. E aqui eu acabei deixando um cabinho para eles. Aí. Eu vou fazer com o fundinho do pincel, aqui, ó, bolinhas vermelhas. 3. Mais 2 aqui em cima. Aqui também vou fazer 3. E aqui, 1, 2. E vou colocar um pouquinho de neve. Ó, a gente coloca assim só um pouquinho do branco. Fazendo batidinho também. Que tá úmido. Aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Se o seu fundo ainda estiver úmido, talvez você precise repetir a bolinha vermelha, tá? Tô colocando um pontinho branco nela, que é uma luz. Ah, eu tenho que fazer mais uma coisinha aqui. Eu tenho que colocar um branquinho aqui, ó. E esfumar, do mesmo jeito que a gente fez nas flores. A gente faz aqui no botão. Ó, ele vai abaixar bem de cor. Isso. E agora com o pincel zero, aquele detalhezinho.
Agora o trabalho está concluído. Espero que você tenha gostado, que aproveite bastante. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo.